Aperte os cintos e segura firme porque a pregadinha de hoje vai decolar. Eu não sei se você está preparado para o que nós vamos falar aqui hoje. O episódio de hoje vai servir de uma lição para nós do tipo de Deus que nós servimos e o quão incrível Ele é. O episódio de hoje vai te deixar faminto para conhecer melhor a palavra de Deus, porque pensa num projeto bem elaborado. São autores diferentes, de lugares diferentes, línguas diferentes, escrevendo sobre o mesmo tema, várias vezes sem saber o que os outros estavam escrevendo. E aqui nós temos um pouquinho disso. Provérbios 8, versículo 22. O Senhor me estabeleceu desde o princípio. Antes de criar qualquer outra coisa, eu fui designada desde as eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. Eu nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes. Eu nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos. Nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu as fontes das profundezas da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar para que não avançasse além de suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Eu quero chamar sua atenção para algo que acontece aqui. Nós temos, na minha opinião, uma pequena quebra de personagem. Durante o livro de Provérbios e até agora, Salomão fala para nós dessa dona sabedoria, essa moça que personifica, sabedoria personificada. Eu não sei se a sua versão diz arquiteto ou arquiteta, mas a palavra é artífice, trabalhador, arquiteto. Algumas vezes na Bíblia nós temos algo que tem um duplo sentido interessante. Por exemplo, em Ezequiel 28, quando Ezequiel está profetizando contra o rei de Tiro, ele começa a falar algumas coisas que não são exatamente para o rei de Tiro. Algumas das coisas que ele diz são de fato para o rei de Tiro, mas de repente ele solta uma bomba tipo: ei, você estava no Éden, o jardim de Deus. O rei de Tiro não estava no Éden, ele começou a falar com Satanás, tipo, o rei é tão encapetado que foi uma profecia dupla. Ele estava falando com o rei de Tiro e ao mesmo tempo falando sobre o diabo. Naquele momento onde ele estava fluindo, ele fluiu no profético de uma maneira diferente, ele falou sobre algo interessante. E eu acredito que o mesmo aconteceu com Salomão aqui. Ele está falando de fato da sabedoria, da dona sabedoria, mas de repente ele entrou em algo interessante, algo que ele não tinha nem como saber ali sobre a criação. Eles nem sabiam de geologia, ele fala das camadas da Terra. Eles nem sabiam de astronomia, ele já fala das poeiras do espaço. Eu acredito que Salomão está falando além do entendimento dele, ele está fluindo aqui. E de repente a sabedoria não é mais a dona sabedoria que procura nas ruas e nas cidades, mas ela é alguém à direita de Deus. Alguém ao lado do Pai, como um arquiteto, e nós sabemos qual é a função de um arquiteto, certo? O que Salomão está dizendo aqui é que a sabedoria estava presente em Cristo, o arquiteto da criação. Ele está dizendo que ao lado do Pai, a sabedoria estava ali nele antes que todas as coisas fossem criadas ou que elas existissem. Salomão de repente falou sobre Jesus e por isso essa é uma das minhas passagens favoritas, mas existe outro motivo pelo qual eu amo essa passagem. Bom, conhecendo a função de um arquiteto e o fato de que a Terra não tinha sido criada quando ele está falando desse momento, quando ele diz que a humanidade lhe dava alegria, ainda não existia humanidade, porque ainda não existia a Terra como nós a conhecemos. Então ele está olhando para a planta no projeto da humanidade, está dizendo: ei, isso aqui me traz alegria. Eu não sei você, mexe comigo saber que eu fui amado antes mesmo de eu ser criado e que eu fui criado antes mesmo de eu nascer. Eu fui criado aqui nos pensamentos dele, nessa reunião de família, quando eles olharam para a planta da humanidade. O Senhor desenhou um pequeno Isa ali e falou: ele vai nascer em 1998. A sabedoria vem de Cristo e nós podemos encontrá-la melhor do que qualquer outro jeito. Em Cristo. Ele traçou a sabedoria para o começo e ela não tem começo, porque ninguém é mais sábio do que Deus. É por isso que aqueles que querem sabedoria podem pedir para Ele, que a todos dá deliberadamente. Como me alegrei com o mundo que Ele criou e como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem meus caminhos são felizes. Ouçam a minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa. Pois quem me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. E quem não me encontra prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam amam a morte. E é um jeito tanto quanto pesado de advertir aqueles que não amam a sabedoria. Além desse momento especial, isso bate em tudo que nós temos dito. A sabedoria é preciosa, a sabedoria te leva para o sucesso e nós precisamos de sabedoria. Mais importante ainda, a sabedoria vem de Cristo e nós precisamos dela para ser mais parecidos com Ele.
Então, eu espero que esse episódio possa ter feito sentido. Eu espero que você possa ter sido abençoado por isso. Então, Deus te abençoe grandemente. Vá em paz. E vida longa e próspera para você, com sabedoria.